Olá, estamos gravando. A paz do Senhor a todos os irmãos. Nós vamos aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Tenho aqui para vos apresentar. O tema do estudo de hoje é Seja um crente bereano. O que significa ser um crente bereano e quais os benefícios para a sua vida, né? Sendo um crente, então, bereano. Vamos tentar entender essa mensagem que o Senhor tem para nossas vidas no dia de hoje. Vamos tentar extrair do texto sagrado da Bíblia as referências para que o entendimento seja amplo e claro para todas as pessoas. Sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o evangelista Wilker e trago uma palavra do coração do Senhor para você, para te ensinar o quão bom é ser um crente bereano e os benefícios que isso pode trazer para a sua vida. Então pegue a sua Bíblia, sente-se, pegue o seu bloco de anotação e vamos então mergulhar aqui nesse texto sagrado. Para a honra e a glória do Senhor, irmãos, olha só. Ser um crente bereano significa tenho aqui o meu marcador já aqui, já está certo, ter um hábito de examinar, olha só. Então, o que significa ser um crente bereano? Ter o hábito de examinar e testar tudo o que houve à luz da Bíblia. Olha só que interessante. A expressão vem dos antigos habitantes de Bereia, que era uma cidade, tá certo? Citados no livro de Atos dos Apóstolos, elogiados por receberem a pregação com interesse. Olha só, então isso aqui é algo que nós precisamos marcar, ó. Que eles recebiam, ó, a pregação com interesse. Então, isso aqui é a primeira característica do crente bereano, né? Ele recebia a pregação da palavra com interesse, né? Com interesse. Mas verificavam as escrituras diariamente. Olha só. Outro ensinamento muito poderoso nós podemos extrair aqui desse texto. Olha, diariamente, para confirmar a veracidade dos ensinamentos. Então, meus amados, o crente bereano, né, ele é considerado como um crente nobre. Por quê? Porque ele aceita a palavra com interesse, ou seja, ele tem aquela sede de conhecer melhor o Senhor, não é? E que esse interesse aqui demonstrado por esse crente bereano, ele nos remete aqui ao texto de 1 João, capítulo 2, tá? No versículo 17 aqui, ó. O mundo e os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só que interessante. Então, eles entendiam que tudo nesse mundo é passageiro. Nós estamos aqui por um momento, né, muito curto. A Bíblia fala aí de 80 anos e o que passa disso é canseira e enfado, né? Então é um período muito curto, sim. Então esse tipo de crente, ele é um crente que ele entende esse princípio. Ele sabe que as coisas dessa terra são passageiras e ele dá um zelo merecido à palavra de Deus que é eterna. Sabe que o que vem do Senhor é eterno, é para alimentar a alma deles, e eles recebem essa palavra com muito interesse. Outro ponto aqui que nós ressaltamos é a questão, olha só, verificam as escrituras diariamente. O que significa então verificar as escrituras diariamente? Que eles estudam a palavra de Deus diariamente, não é verdade?
Se eles verificam a palavra diariamente, é porque eles estudam a palavra de Deus diariamente, né? E qual outra verdade, outro texto bíblico que vem aqui da base para que essa postura dos bereanos aqui é aprovada por Deus? Nós vamos então aqui agora no livro de Salmos, vamos ver aqui. No livro de Salmos, Velho Testamento, livro de Salmos, no capítulo 27, vamos ver aqui, 27, no versículo 4. Olha só. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Olha só, então nós temos aqui o templo, que é a igreja, ou seja, a presença de Deus, né? É o que o salmista estava se referindo aqui nessa passagem. E ele fala que gostaria de habitar na casa do Senhor todos os dias, ou seja, essa necessidade, essa carência que nós temos de nos alimentarmos do Senhor, da sua palavra todos os dias para nos satisfazer. Então isso é muito importante na vida de um crente, na vida de uma pessoa que quer ter um relacionamento com o Senhor, tá? Porque como que nós podemos dizer que amamos o Senhor se não queremos estar perto dele? Como que nós podemos dizer que queremos conhecê-lo melhor se não lermos a sua palavra, se não buscarmos ter comunhão com a sua igreja, com os nossos irmãos, né? E um pastor que eu conheço, amigo meu, certa vez disse numa pregação algo que marcou a minha vida. E eu vou compartilhar aqui com os irmãos, que é o seguinte: se você quer ouvir Deus falar com você, sabe o que você tem que fazer, meu amado? Minha amada, leia a Bíblia. Você quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Você quer que Deus fale alto com você? Então leia a Bíblia em voz alta. Amém? Receba isso. Deus fala através da sua palavra. Amém, irmãos? Então vamos lá, continuando. Então olha aqui. O termo tem origem em Atos 17, do versículo 10 ao 11. Então vamos abrir agora aqui o livro de Atos, né? Vamos abrir aqui o livro de Atos, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10 e 11. Vamos ler? Olha. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Tá vendo? É uma cidade, daí que veio o nome Bereanos, tá? Porque são dessa cidade aqui. Chegando ali, foram à sinagoga judaica. Os bereanos, olha, eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se era verdade o que eles anunciavam. Olha só que maravilha. Então, que verdade nós podemos extrair daqui? A verdade que nós podemos extrair é a seguinte, meus amados. Tudo que nós ouvirmos da palavra do Senhor, nós vamos receber, tá? Vamos receber e vamos examinar. Nós vamos analisar essa mensagem com o texto bíblico. Afinal de contas, independente de quem é que esteja ministrando essa palavra, essa pessoa, ela continua sendo humana, não é verdade? E suscetível a erros, a falhas. Tá bem? Então veja bem, não é
pecado, não é falta de respeito você ter esse zelo com que entra no seu coração. Você ouve a palavra, você acata ela. Se você é algo que é novo para você, você toma nota, anote tudo e vá na Bíblia. Pesquise na Bíblia, veja o que é, se você consegue encontrar base na Bíblia sobre esse tema que foi pregado. Então, por isso que os crentes bereanos foram considerados aqui como crentes nobres, tá certo? Por eles terem esse zelo de quererem fazer o que é certo diante do Senhor. E a única forma que há de você ter plena convicção que você está fazendo o que é certo diante do Senhor é confrontando as suas ações, aquilo que está sendo ministrado para você, com a própria palavra do Senhor. Amém? Então vamos continuando aqui. Olha só, quais eram as principais características dos bereanos? Olha, vamos ver quais eram as principais características deles. Atitude aberta, olha só. Eles não rejeitavam a mensagem de imediato, nem agiam com preconceito ou hostilidade perante o que ouviam. Então, isso é muito importante. Não é? O que? A ordem, a decência, o respeito. Né? Você está ouvindo uma determinada palavra, você pode não concordar com essa palavra, mas você não tem o direito de causar nenhum tipo de alvoroço, de contestação. Não é isso. Ouça a palavra. Se é algo que você já tem o conhecimento prévio, caso essa palavra não seja realmente embasada nas escrituras, você já rejeita ela ali no seu coração, mas não precisa causar nenhum tipo de transtorno, não é? Quando você estiver ouvindo esta palavra, não haja de imediato, tá bem? Então, quanto a isso, vamos aqui quanto a esta atitude de ter paciência, de ter respeito e não atacar ali quem estiver ministrando essa palavra, por mais que ela esteja errada. Vamos aqui em Hebreus primeiro, 13, no versículo 17, tá bem? Hebreus 13, no versículo 17. Olha só, obedeça aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Então, o que acontece? Nós temos duas situações aqui. Suponhamos que você tenha aí o seu líder, né, o pastor, ou seja, quem for, que seja o líder espiritual aí onde você congrega, e talvez a palavra que está sendo pregada não está ali muito de acordo com o texto bíblico. Pode ser por falta de conhecimento de quem está pregando. Pode ser como posso colocar? Não que ele esteja fazendo isso com maldade no seu coração. Tá? Só o Senhor pode sondar o coração do homem. Sabendo disso, o que nós temos que fazer? É não falar alto, não questionar nesse momento sobre esse texto, que está fora da palavra, fora do contexto bíblico, por exemplo. Então não cabe nós envergonharmos a nossa liderança por causa disso, porque aqui nós temos o texto de Hebreu que condena esse tipo de atitude, tá bem? Então, por nós não sabermos, não temos condições de sondar o coração do homem e ter certeza se essa palavra que está sendo pregada, ela está sendo com base na maldade ou na falta de conhecimento. Então, nós, como crentes bereanos, crentes bíblicos, nosso papel é nos permanecer calado e confrontar depois, junto com o texto bíblico, se
você vai ou não absorver tal ensinamento. Porque se não tiver de acordo com o texto bíblico, independente de quem seja, você tem que rejeitar. Tá? Nós temos que obedecer a nossa liderança no Senhor. Quando fala no Senhor, é de acordo com a sua palavra. Então, se você recebe uma instrução e essa instrução está fora do texto bíblico, você precisa rejeitá-lo. Porque você vai responder a Cristo. Tá? Em última instância, é a Cristo. Tá bem, meus amados? Então, não causem nenhum tipo de envergonhamento a quem quer que seja que esteja ministrando essa palavra. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, vamos seguir aqui. Análise crítica e diligente. Não aceitavam nada de forma o quê? Cega ou puramente passiva. Mesmo vindo de quem? Olha só, de um apóstolo importante como o apóstolo Paulo. Olha só que maravilhoso. Mesmo a palavra vindo do apóstolo Paulo, eles tinham o zelo de verificarem nas escrituras se aquilo que estava sendo ministrado era de fato a verdade, porque a verdade ela é uma só e ela está nas escrituras. Então entenda isso, tá bem? Entenda isso e guarde isso no seu coração. Tá? Não aceite nada, olha, nada de forma cega, nada, ok? Não haja por emoção, não confronte o texto, a mensagem, confronte com o texto bíblico. Veja se está de acordo. Se estiver de acordo, absorva, porque é bênção para a sua vida. Se não estiver de acordo, rejeite. Rejeite. Não absorva. Tá bom? E dependendo aí da denominação que você segue, da igreja que você segue, tem as formas de como você levar isso para frente para que seja corrigido, cara, que não volte mais a acontecer, tá? Então procure aí, caso isso aconteça na sua igreja, procure os irmãos, os anciões da igreja, compartilhe a sua dúvida para que lhe seja então explicado, né? E quem sabe com muita humildade possa ser reparado então essa falha dentro da igreja, porque a intenção da igreja, meus amados, minhas amadas, entendam, é nos aperfeiçoarmos, tá? Então a intenção da igreja é aperfeiçoar a vida do crente, a vida daqueles que Jesus chamou para si. A intenção da igreja é essa, é que nós, que compomos a igreja, humanos, remidos no sangue de Cristo, podemos, através das nossas experiências, crescermos, aprendermos juntos. Entenda que a igreja do Senhor é como se fosse uma família. Ela precisa ter esse sentimento, você precisa se sentir como se fosse uma família. Maravilhoso isso. Se não for esse o sentimento, se você não se sente parte como se fosse uma família, veja o que é que pode estar acontecendo. Porque é necessário que você se sinta dessa forma, com liberdade de poder falar quando você não entende alguma coisa, para que seja lhe explicado, né? E se alguma coisa também não, se você detectou que não está de acordo com o texto bíblico, procurar também, ter essa liberdade de poder procurar os anciões da igreja, a sua liderança e trazer, né, no particular esse questionamento para que você possa ter essa paz no seu coração, né? Que você está fazendo aquilo que está dentro da palavra do texto bíblico e também respeitando os princípios bíblicos da liderança, né, que nos é exposto, que nós temos que observar. Tá bem, meus queridos? E olha, isso também é bíblico, tá? Vamos ver aqui
que nós não devemos aceitar as palavras que nos é ministrado de forma cega, tá bem? Vamos agora aqui em Provérbios. Então vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de Provérbios. Vamos aqui dar esse passeio aqui. E no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, tá aqui. O que diz? Acima de tudo, guarde o seu quê? Coração, pois dele origina a vida. Por isso que nós não devemos aceitar nada de forma cega, meus irmãos. Conseguem entender? Por quê? Porque vai parar onde? No seu coração. Se você aceita, vai parar no seu coração, né? Então, e você precisa o quê? Guardar o seu coração. Você precisa guardar, porque dele origina a vida. Então, se você começa a absorver aquilo que pode te prejudicar, você está potencialmente produzindo algo que pode prejudicar a sua caminhada, a sua vida. Tá bem? Outro texto outro texto aqui que nos ajuda a compreendermos aqui esse cenário do crente bereano. Olha, o uso da Bíblia como um critério final, entendem? O uso da Bíblia, olha, como critério final, porque é a verdade. A Bíblia é a verdade, tá? E é o critério final de julgamento do que é certo e do que é errado. É a palavra do Senhor. E isso nós temos respaldo, né? Nós temos respaldo aqui em 2 Timóteo. Então vamos aqui em 2 Timóteo. Olha, 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Então, onde é que está o seu ponto final de critério? Nas Escrituras. Amém? Outro texto bíblico, vamos abrir aqui, João, ainda no Novo Testamento, João, aqui está, 17, no versículo 17, o que diz? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Onde é que está a verdade? Na palavra. É a palavra de Deus que é a verdade, irmãos. Amém? Então, observe como que os crentes bereanos agiam. Vamos ser como eles. Isso é de suma importância para a sua caminhada, para que você sempre caminhe dentro da verdade e em cima dela, para que tudo lhe vá bem. Olha só, mediam a validade de qualquer discurso ou ensinamento usando as escrituras como régua, e filtro supremo. Maravilhoso, parabéns para os crentes bereanos, e isso é um exemplo para a nossa vida, tá bem? Importância na fé cristã. Hoje em dia, ser chamado de crente bereano é um elogio e denota o quê? Olha só, maturidade espiritual. Maturidade espiritual, discernimento e zelo pela sã doutrina. Representa um alerta contra quem? As heresias, irmãos. Olha só, quanta coisa errada está sendo ministrada dentro das igrejas hoje. Quantas coisas que não estão nos textos bíblicos e que é praticado dentro da igreja hoje. Eu não preciso citar nesse estudo aqui
Quais são essas coisas? Vai ficar para um outro estudo. Mas se você é crente, você há um certo tempo, você já consegue ter o discernimento de entender que muitas coisas dentro da igreja hoje em dia não é bíblica e precisa ser repudiada, tá? E não devemos de forma alguma sermos coniventes com esse tipo de comportamento, tá bom? Outro problema também, os modismos teológicos. Quanto que a igreja do Senhor tem se adaptado aos moldes modernos, atuais, de momento. É visível isso. Se o mundo faz um determinado, tem um determinado trend, seja lá como é que eles chamam, a igreja tenta replicar. É modismo isso. Nós não temos que imitar o mundo em nada. Em nada. Aqui eu cito um exemplo. Eu não concordo. O mundo faz parada para tudo, né? Aquelas manifestações de rua, parada de não sei o que, tudo que eles querem expor a voz, fazem essas manifestações públicas, né? Então tem lá a parada LGBT, por exemplo. E daí também aí a igreja faz uma marcha para Jesus. Ao meu ver, é desnecessário e não é bíblico. Ponto final. Não é porque o mundo faz algo para expor o que é de valor do mundo que nós temos que ir lá e fazer um contraponto na mesma altura, no mesmo teor, da mesma forma. Para quê? Não. Isso não é bíblico. Isso é modismo teológico. Tá? E a Bíblia condena esse tipo de comportamento. Tá bem? As manipulações. Quantas manipulações nós temos hoje dentro da igreja? Quantas igrejas que o foco principal é a arrecadação de fundos para muitas vezes não ter a utilização na qual esses fundos foram originalmente doados. Não é verdade? Então, manipulação, eles conseguem manipular, né, as massas, as pessoas, porque as pessoas não têm o conhecimento bíblico, porque as pessoas não têm o conhecimento de irem na Bíblia e investigarem se aquilo de fato procede ou não, e são enganadas, são manipuladas, né, para o benefício desses líderes que pensam mais em si mesmos e que o Senhor vai cobrar deles no momento apropriado, né? Então, incentivando os cristãos a conhecerem profundamente a própria fé por meio da leitura da palavra de Deus. É nossa obrigação conhecermos profundamente a palavra do nosso Senhor, para não sermos o quê? Enganados, para não sermos o quê? Manipulados. E nem vermos também que o nosso dinheiro, a doação que nós estamos ali depositando no altar do Senhor, ela realmente vá surtar, ter o efeito na qual você você teve a intenção ali no seu coração, que é fazer com que o crescimento da obra do Senhor, para que a obra do Senhor expanda, cresça e a palavra de Deus seja disseminada, né? Para isso que nós contribuímos financeiramente para a igreja, para a manutenção da casa do Senhor ali onde nós somos membros, né? Para a manutenção das despesas que envolvem isso aí e também para o investimento em obras missionárias, para que esse evangelho alcance outras pessoas. Não é verdade? Então, rejeite qualquer outro tipo de
de pregação, de mensagem que não venha com base bíblica, que você não encontre texto bíblico para dar suporte a essa palavra. Então aqui, vamos continuando aqui. Temos só mais uma paginazinha. Então assim, como praticar? Olha só. Então o que nós temos aqui? Como praticar? Aqui estão os detalhes do texto bíblico de forma prática de aplicar essa atitude no dia a dia. O relato completo está em Atos 17, 10 e 12, nós já lemos, né, esse texto aqui. Então, como que você deve aplicar? Né? Como você deve aplicar isso? Olha só, como agir como um crente bereano hoje? Né? Como agir? Você pode seguir 4 passos práticos. Mantenha o coração ensinável. Não rejeite uma pregação ou ideia nova imediatamente por preconceito. Ouça com respeito e atenção. Nós já falamos sobre isso. Tá bem? Ó. Ponto número 2. Questione com base na palavra. Sempre pergunte: onde está escrito isso na Bíblia? Pergunte para você mesmo: onde é que está escrito isso na Bíblia? Por exemplo, tá, o irmão, seja lá quem for, está lá ministrando, né? Tem base bíblica? Procure isso. Esse ensinamento combina com o caráter de Deus? Porque muitas vezes o que acontece? Pega-se um versículo, né, isolado e extrai uma mensagem, um ensinamento com base nesse versículo, mas esse ensinamento pode muitas vezes estar sendo contrário ao restante da mensagem da Bíblia, né? Então precisa ter coerência. Deus é um Deus de coerência, de ordem. Ele não vai pedir algo num determinado texto e algo completamente diferente no outro texto, gerando assim uma contradição. Se tem contradição, não é bíblico. A Bíblia não se contradiz, ela se complementa, tá? Então, se está tendo aí choque, é porque tem alguma coisa errada que precisa ser ajustada, tá bem? Avalie o contexto. Não aceite versículos isolados. Olha só. Veja o que a pessoa prega faz sentido com todo o capítulo e com o restante da Bíblia. Entenda isso, né? Porque é muito perigoso usarmos versículos isolados, extrairmos ali verdades desse texto e não levarmos em consideração o contexto na qual esse versículo foi escrito, né? Contexto de momento, contexto cultural e a coerência com o restante da Bíblia como um todo, tá bem? E não idolatre líderes, aqui como último ponto. Lembre-se de que até o apóstolo Paulo foi testado. Irmãos, não é porque o pastor fulano de tal ou missionária fulano de tal, seja lá quem for a pessoa que você está aí ouvindo a mensagem, né? Por mais famosa que essa pessoa porventura possa ser, não leve essa palavra como verdade antes de você verificar no texto bíblico e ter certeza que ela é coerente com a Bíblia e com o restante do texto, para que você faça as coisas de forma que agrade ao Senhor, tá bem? Então, não idolatre líderes, são homens, são falhos, e que você tem que ter a cautela e o zelo de zelar pelo seu coração, pelo que entra no seu coração. Amém? Olha só, lembre-se que o apóstolo Paulo foi testado. Respeite os pastores e professores, mas lembre-se de que a palavra final é de quem? É de Deus. Deus tem a palavra final. É Ele que vai te direcionar com entendimento através do seu Espírito Santo. Amém? Então, olha, o que nós temos que entender hoje? Que é bíblico, não é? Nós buscarmos a confirmação do que nós estamos ouvindo na palavra do Senhor para não sermos enganados, para fazermos o que é certo diante do Senhor e preservarmos o nosso coração. E aqui é de onde vem a vida.
preservarmos o nosso coração, não é? De ensinamentos que não são bíblicos, que podem fazer com que a nossa vida entre em um espiral, né? Principalmente quando nós seguimos aí líderes cegamente, né? Ou seja, o pastor fulano de tal falou, então não é bíblico isso, tá bem? Somos homens, somos falhos, e o nosso papel como crente é buscar a verificação no texto bíblico. Amém, meus amados? Olha, é com muita alegria que eu trago esse estudo aqui para os irmãos. Podem deixar aí nos comentários, caso vocês queiram que eu traga algum estudo específico, de acordo aí com os comentários. A maioria das pessoas eu posso então preparar um estudo e trazer aí para vocês. Mas por enquanto, por hoje é só, e nos vemos então no próximo vídeo. A paz do Senhor e fiquem com Deus.